Olá, meu nome é Yasmin e hoje eu e minha colega Letícia, estudante do curso de Letras da Universidade do Estado da Bahia, iremos fazer uma breve análise do livro Torto Arado. O livro Torto Arado, escrito por Itamar Vieira Júnior, tem sido um livro muito bem falado nos últimos 2 anos. Isso porque ele faz uma análise orgânica e realista das relações sociais da Bahia no período pós-escravagista. Lá no interior da Bahia, na região da Chapada Diamantina, numa fazenda chamada de Água Negra. Itamar Vieira Júnior, baiano e nascido em Salvador, no ano de 1979, é geógrafo de formação pela UFBA e tem doutorado em estudos étnicos africanos. Então, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é narrada por Bibiana e é chamada de Fio de Corte. A segunda parte é narrada por Belonísia e é chamada de Torto Arado. A terceira parte é narrada por Santa Rita Pescadeira e é chamada de Rio de Sangue. Então, a narrativa conta a história de 2 irmãs, Belonísia e Bibiana, que tinham laços muito próximos e afetivos. Essas irmãs moravam com sua família na fazenda de Água Negra, lá no interior da Chapada Diamantina. Então, é nessa fazenda que elas moravam, eles não tinham o direito à posse legal da terra. Isso porque, como o Torto Arado conta a história de um Brasil, uma Bahia de um período pós-escravagista, os escravizados não tinham direito à terra. Isso porque, depois que a escravidão acabou, né? Acabou, entre aspas, depois que a escravidão acabou, saíam de porta em porta, de cidade em cidade, fazenda em fazenda, procurando um lugar para morar. Então, eles encontraram refúgio na fazenda de Água Negra, onde eles tinham direito a um pequeno pedaço de terra, como no sistema feudal, em que eles tinham que cuidar da terra, do dono da terra, e eles tinham aquele espaço para eles cultivarem seus alimentos, mas eles deviam tudo ao patrão. Inclusive, o pedaço de terra não podia ter nenhuma casa com construção sólida e firme. Na primeira chuva, então, a casa poderia desmoronar. Mas, apesar de tal, a relação daquele povo com a terra era uma relação muito forte. E à medida que a narrativa avança, Bibiana e Belonísia crescem e junto com elas cresce o sentimento de pertencimento àquela terra e o sentimento de identidade e de territorialidade. Vamos nos ater à seguinte frase: a terra era seu tesouro, parte do seu corpo, algo muito íntimo, na página 246. À medida que labutavam, moldavam, construíam aquela terra com suas próprias mãos, nascia o sentimento de pertencimento, de identidade. Então, à medida que a terra era trabalhada também esse sentimento dentro daquele povo. E então, a relação daquele povo com a terra não era uma relação meramente exploratória, era uma relação horizontal, uma relação integrada, uma relação de afeto e reciprocidade. Isso é diferente da relação que os colonizadores tinham com a nossa terra e que os povos que colonizaram outros países também tinham, que era uma relação vertical, meramente exploratória. A relação de Água Negra daquele povo era uma relação horizontal, uma relação de pertencimento, uma relação de unidade. E a palavra que pode definir toda essa unidade é a palavra de origem africana, Ubuntu, que significa existências conectadas entre si. A terra de Água Negra, aquele povo que vivia em Água Negra, eles eram conectados entre si. Era uma relação de reciprocidade tão grande que eles passavam a ser um só. Dessa forma, a terra brotava aquele povo, a terra paria aquele povo. Como raiz fincada na terra, aquele povo pertencia a ela. Então, pode-se dizer que aquele povo era fruto de Água Negra. Essa relação profunda e estreita com a terra fica ainda mais evidente na segunda parte do livro, que é narrado por Belonísia, a irmã mais nova. E Belonísia, ao contrário de Bibiana, tem preferência pelas atividades agrícolas, atividades da roça, que a colocassem em contato com aquilo que ela aprendeu com seu pai. São conhecimentos sobre o mundo e sobre os movimentos da vida que não são passados na escola. Foi com o pai, por exemplo, que ela aprendeu a ouvir a terra, porque era costume de Zeca Chapéu Grande se deitar com o ouvido na terra para que pudesse escutá-la, sempre que tinha um problema. E ele vai comparar essa ação com aquela atitude do médico de procurar o coração para ouvi-lo. Esse que é um gesto que quase personifica a natureza e também é extremamente poético. Foi também com seu pai que Belonísia ouviu a seguinte frase: se o ar não se movimenta, não tem vento. E se a gente não se movimenta, não tem vida. Essa que é uma frase que vai demonstrar
explicitamente essa relação do corpo e da natureza. Não existe vida sem a natureza na narrativa do livro. Foi o trabalho com a terra, o arar, plantar e colher, que sustentou a personagem na ausência do pai e também na relação com o seu marido, o Tobias, uma relação extremamente violenta. Além disso, numa passagem muito linda, já na terceira parte do livro, que é narrado por Santa Rita Pescadeira, a narradora vai dizer que a personagem Belonísia teve os sons do mundo como a sua própria voz. Na sua mudez, ao ouvir o som dos pássaros, dos rios, dos animais, esses sons evocavam dentro de si e aí passavam a ser a sua própria voz. Porém, apesar de toda essa identificação com a terra, as pessoas que viviam naquela fazenda Água Negra não tinham direito sobre ela. Na narrativa, há uma constante tensão, que é movida pelo conflito latifundiário e pela exploração da força de trabalho, que vai refletir nessa falta de posse à terra daquela comunidade. É apenas ao se reconhecerem como pertencentes àquele lugar que eles vão lutar pela terra. E uma passagem do livro que vai marcar bem esse conflito é uma fala da personagem Salu, que, na sua sabedoria, disse as seguintes palavras: "Aqui vivi, criei meus filhos, lá lutei com meu marido. Vi meus vizinhos e compadres serem enterrados, lá no cemitério que vocês fecharam. Fui parida, mas também pari esta terra. Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com minhas mãos, eu pari esta terra. Deixa eu ver se a senhora entendeu. Esta terra mora em mim. Bateu com força em seu peito. Brotou em mim e enraizou. Aqui, bateu novamente no peito. É a morada da terra. Mora aqui, em meu peito, porque dela se fez minha vida, com meu povo todinho. No meu peito mora Água Negra. Não no documento da fazenda da senhora e de seu marido. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim." É constante na narrativa do livro vermos os personagens utilizando o verbo parir para se referir a essa relação deles com a terra. E ao mesmo tempo que vão dizer que a terra os pariu, vão dizer também que eles pariam a terra no contato com ela, no trabalho do dia a dia. Então fica evidente que esse verbo vai estar aí como uma palavra para definir essa relação de interdependência entre o corpo, o homem e a terra. Percebemos então que não foi à toa a recepção e os elogios que esse livro recebeu. Torturado vai refletir as relações de uma sociedade que ainda tem vestígios da escravidão. É, portanto, um romance atemporal, que vai demonstrar essa sociedade que surgiu lá no Brasil colonial, mas que infelizmente ainda pulsa e vive.